Este é mais um vídeo da nossa série Cangaço. Iremos ler uma resenha que fizemos do livro O Cabeleira de Frank Stávora. É o terceiro vídeo de 3, já fizemos 2, esse é o terceiro e último. Vamos ler a resenha para vocês, espero que gostem. Resenha do romance de Frank Stávora, O Cabeleira. Frank Stávora contou em romance o que pesquisou e ouviu falar de um personagem que perambulou pelo estado de Pernambuco na metade para o fim do século XVIII. Buscou nos versos, nas trovas, nos repentes, cantados pelos quatro cantos, a vida e as histórias de José Gomes, mais conhecido pela alcunha de O Cabeleira. Após 100 anos da morte do protagonista, o escritor legou à posteridade esse importante relato sobre a vida, talvez dos primeiros cangaceiros, ou quem sabe do germinado cangaço no sertão. Pensar no ano de 1776, olhar para aquele distante Brasil, um Brasil colônia de Portugal, antes ainda da chegada de Dom João VI, distante do imperador Pedro I, e saber que ali já germinava o que no século XX iria ser o cangaço. Lampião não foi o primeiro cangaceiro, foi entre todos o rei dos cangaceiros. Antes dele, muitos já haviam embrenhado na arte de matar e roubar. Lampião lapidou, moldou, deu seus traços sutis ao que hoje conhecemos por cangaço. Neste mesmo livro, diz que cangaço está em armas, pronto para o que der e vier. O Cabeleira, antes de tudo, foi o pequeno José Gomes. Nasceu em Glória de Goitá. Pertencia na época a Santo Antão. Pelos dados do livro, deve ter nascido em 1751 ou 1752, pois na hora da sua morte estava com 24 a 25 anos de idade. Seu pai era Joaquim Gomes, sua mãe Joana. Família pobre, como tantas outras a viver no sertão, calejada por tempos em tempos, pela peste ou pela seca. Aos 7 anos, José já sofria a influência nefasta do pai. Este queria que o filho fosse destemido para não ser pesoteado pela vida. Ensinou o garoto a matar passarinho, a cometer perversidade com os bichinhos. Até um coelho sofreu nas mãos dos dois. José vivia no dualismo do bem e do mal. A mãe Joana, religiosa, sempre a ensinar ao filho o caminho de Deus. Perdeu a batalha pela força do esposo. Joaquim, revoltado com a esposa, deixou a casa levando o filho. Começa aí o terror pelas redondezas. Os fatos narrados traz à luz cenas de um rigor de perversidade enorme ao leitor que se alimenta da leitura. A crueldade de Joaquim e de José mostra o quanto o ser humano pode se degradar moralmente, chegando ao ponto de se assemelhar às piores feras. Um fato acontecido na taverna de Timóteo nos mostra o quanto José Gomes, o Cabeleira, era cruel. Após seu cavalo comer um roçado de milho de Chica, mulher do vendeiro, esta adentrou ao estabelecimento, pronta para fazer do dono do animal um saco de pancadas. Pobre senhora viu a morte. Cabeleira rápido, ágil, imobilizou-a e com a faca na boca dela deixou-a ferida, morrendo no decorrer das horas seguintes. O fim dos 3 começou quando o governador do estado fez uma reunião e exigiu dos coronéis a busca e a captura dos facínolas. Para isso, o dono da taverna foi capturado por Valentim Alexandre. Levado ao coronel, foi obrigado a revelar o coito do bando. Nesse interim, Liberato, irmão de Gabriel, outra vítima de Cabeleira e seu bando, ao ser constantemente furtado pelos bandoleiros à sua propriedade, tentou, junto com alguns parentes, dar cabo aos ladrões. Um vizinho que sabia do plano revelou aos bandidos que aguardaram em tocaia. Em grande luta, Liberato e os seus morreram na ponta da faca ou no tiro do barcamate. Contudo, fez estrago também em vários malfeitores.
Luísa para o cabeleira Luizinha, um amor de infância, aparece novamente ao bandido. Ela estava a apanhar água em um poço do rio quase seco, quando viu segura por José Gomes. José não a conheceu e tampouco ela o reconheceu. Ele queria arrastá-la para o coito. Chega a madrasta de Luísa. Florinda parte com o porrete para cima do cabeleira. Este rápido desfecha uma pancada com o cabo do bancamate na testa de Florinda. Esta vai ao chão. O cabeleira então deixa escapar o seu nome. Luísa gela ao reconhecer no assassino seu amor de infância. O bando de Joaquim resolve ir até a casa de Liberato, apossar as mulheres dos defuntos, após render Matias, apelidado de Veado, que havia ido atrás dos homens que tinham sumido já há dias. As mulheres se trancam em casa. Os bandidos tacam fogo na residência, na tentativa de colocar as mulheres porta fora. As mulheres morrem queimadas, mas não cedem aos desejos animalescos do bando de Joaquim. Apenas Luísa, que se encontrava com Florinda na casa, consegue sair com vida. Os bandidos correm para apossar as duas. A madrasta já se encontrava morta. Quando Joaquim vai de encontro a Luísa dizendo ceder-lhe a moça, aparece o cabeleira e disputa com o pai a presa. Ao alertar o bando da chegada da força policial, todos correm para se esconder no mato. José foge com Luísa em um cavalo. Eles avistam a força e tentam avisar os amigos. Já era tarde. Joaquim e Teodósio e seus comparsas foram capturados. O cabeleira faminto, após andar por uns 4 dias, ao ver um canavial adentro inútil seu estômago com o suco doce da cana. Contudo, Marcolino estava em sua perseguição e o viu lá adentrar. Avisou ao dono da propriedade que colocou muitas sentinelas para a presa não escapar. Chamou também o capitão-mor Cristóvão de Holanda Cavalcante. Este veio com a guarnição, cercou o canavial e aguardou. O cabeleira, ao ver-se cercado sem arma, a única coisa que fez foi aguardar. Com a demora, Cristóvão pede para que derrube a plantação de cana. Ao final, conseguem prender a fera tão cobiçada. O esqueleto da história baseia-se em 2 pontos bíblicos. O primeiro é a transformação do cabeleira pelo amor de Luísa. Lembra Paulo de Tarso ao ter a vista escurecida e em seguida se converter em cristão no apóstolo Paulo a caminho de Damasco. O outro é na hora da sua morte, a mãe de José chorando ao pé do filho, pedindo clemência diante do triste fim. Lembra Maria, corajosa, acompanhando o calvário do filho até ser crucificado no Monte Gólgota, ou da Caveira. Este foi o nosso resumo, a nossa resenha do romance de Frank Stávora, O Cabeleira. Um romance muito interessante, que nos conta uma fase que passou o Nordeste brasileiro. Faz parte do regionalismo. Aconselho a cada um de vocês que tem interesse no cangaço, em histórias relacionadas ao Nordeste, a ler esse livro. É muito interessante. Comprei esse livro no sebo. Para você que nos assistiu, nosso muito obrigado. Para quem não me conhece, sou Luiz Carlos Marques Cardoso, diretamente do sertão da Bahia para Mirim.